Agora, cada vez mais representados por esse GIF, a gente vai falar da rotação de corpos rígidos. A primeira coisa que a gente deve falar então é o que é um corpo rígido afinal. Por exemplo, essa garrafa com água é um corpo rígido? Bom, o que acontece quando eu dou uma girada assim? A água está se redistribuindo dentro da garrafa, certo? Se eu tivesse como acompanhar cada mlzinho aqui de água, digamos que eu vou girar aqui no eixo que está passando por aqui, certo? Então, ó, à medida que eu giro, o mlzinho que está aqui, essa distância do eixo, vai se aproximar do eixo de rotação, certo? Bom, vocês não chamariam isso daqui de corpo rígido, certo? Então a gente tem um indicativo aqui de que num corpo rígido isso não acontece. O que não acontece? As partes do corpo se redistribuem e, consequentemente, podem se aproximar do eixo de rotação ou se afastar. Assim, a gente tem as condições que caracterizam a rotação de um corpo rígido em torno de um eixo fixo. Vocês podem imaginar aqui um corpo tridimensional, embora projetado aqui no plano da tela, mas o corpo aqui girando no plano XY. Ou seja, o giro está aqui em torno do eixo Z, que está saindo do plano da tela, perpendicular à mesma. Bom, imaginem esse corpo girando então em torno desse eixo Z. Fixa um ponto. O que está acontecendo com esse ponto aqui? Bom, se esse corpo é rígido, esse ponto não está transitando para lá e para cá. Então, esse ponto vai ter sempre a mesma distância do eixo de rotação. A distância de todo e cada ponto do corpo até o eixo de rotação vai ser fixa, não vai mudar em nenhum momento. Então, esse raio aqui, ele é fixo para cada ponto, mas pode ser diferente para diferentes pontos do corpo. Esse ponto aqui, por exemplo, ele vai estar a essa distância do eixo de rotação, que é fixa. Então, esse ponto vai fazer uma trajetória circular, assim como esse ponto P aqui, mais distante do eixo de rotação, também vai fazer um movimento circular, onde o centro da circunferência está aqui em cima do eixo de rotação. Agora, imagine um intervalo de tempo antes, esse ponto P estava aqui, então ele percorreu um arco de circunferência, ou correspondentemente, esse ângulo aqui, esse intervalo de tempo. Onde que está o pontinho vermelho? Nesse instante anterior, o pontinho vermelho tinha que estar aqui, porque se não tivesse, o corpo não seria rígido. As partes estariam móveis ali dentro dele ou ele teria quebrado. O que eu estou dizendo é, imaginem um disco aqui. Se o disco gira como um todo, todos os pontos giram. Então, um ponto aqui na periferia, ou um ponto aqui no meio, ou um ponto mais perto, se esses pontos percorressem ângulos diferentes, então depois de um tempo, esse ponto ia estar aqui, esse ponto ia estar aqui, por exemplo, e o outro estaria aqui. Ou não é um corpo rígido, é um corpo rígido que quebrou, se espatifou e já não está se movendo como um todo. Por isso que tem essa condição aqui de todos os pontos girarem com a mesma velocidade angular. Assim, percorrem ângulos iguais em tempos iguais, consistentemente com o caráter rígido do corpo. Então, enquanto o raio de giro é característico de cada ponto, a velocidade angular de giro é característica do giro do corpo como um todo. O que é característica do corpo como um todo, então, é a velocidade angular, que agora é uma grandeza vetorial determinada como pela regra da mão direita. Pega a mão direita, faz o giro aí na frente da tela com os 4 dedos, não polegar, fazendo esse giro nesse sentido. Aqui, o polegar está apontando para onde? Para fora. Nesse momento eu vou introduzir uma notação que é a seguinte: como que a gente denota um vetor perpendicular ao plano, saindo ou entrando no plano? Bom, o eixo Z está saindo no plano, a gente denota assim. Então, saindo do plano, saindo perpendicularmente, né, a gente denota com um círculo e um pontinho.
E entrando perpendicularmente no plano, a gente denota com um círculo, dentro dele um x. Maravilha! Então, aqui eu estou denotando o vetor velocidade angular perpendicular ao plano da tela, saindo dela. Isso já especifica esse sentido de giro, bem como a rapidez do giro, que é o módulo da velocidade angular, que agora é o módulo do vetor. Resumindo, como todo vetor, a gente tem uma componente e um versor, dando direção, módulo e sentido. No caso aqui, como o eixo z está para fora do papel, essa velocidade angular é positiva. E agora, que grandezas caracterizam o movimento de cada ponto do corpo? Bom, cada ponto do corpo faz um movimento circular. Uniforme se a velocidade angular de giro do corpo for constante e não uniforme se a velocidade angular ômega variar. Em todo caso, velocidade linear, ou seja, a taxa com que o ponto percorre o arco de circunferência, vai ser r ômega, onde r é a distância desse ponto, de cada ponto, então, até o eixo de rotação, multiplicado pela velocidade angular do corpo. Sendo um movimento circular, tem então uma aceleração normal ou radial, que é a centrípeta. Lembrando, aceleração radial é, em geral, sinônimo de aceleração normal. E a aceleração normal é aquela parte da aceleração responsável por fazer uma curva, pela direção da velocidade mudar. Se essa curva é uma circunferência, a gente chama a aceleração normal radial de centrípeta, que é o caso e, portanto, a gente tem aceleração normal radial dada por essas expressões aqui. Agora, se a velocidade angular de giro do corpo, esse ômega aqui, pode estar mudando, então pode ter uma aceleração angular. Se ômega muda, o v muda. Ou seja, o módulo da velocidade muda, ou seja, tem uma aceleração tangencial, que vai ser a taxa de variação do módulo da velocidade com o tempo, que vai ser o quê? A taxa de variação desse produto aqui, correto? Isso para cada ponto, a gente está falando da aceleração tangencial desse ponto aqui, um ponto genérico do corpo, que sendo um corpo rígido, dá pra gente que esse raio aqui, de qualquer ponto arbitrário, vai ser constante. Então, sai aqui da derivada e a gente tem o raio de giro desse ponto vezes a taxa de variação da velocidade angular, que é a aceleração angular. Portanto, a aceleração tangencial vai ser o raio vezes a aceleração angular, da mesma forma que a velocidade linear é o raio vezes a velocidade angular. Isso tudo porque o corpo é rígido. Esse raio aqui diz respeito a cada ponto, enquanto a velocidade e a aceleração angulares dizem respeito ao movimento do corpo. Então, num caso geral, esse corpo está girando, podendo o giro estar acelerado. Cada ponto do corpo vai estar fazendo um movimento circular com aceleração tangencial igual ao raio de giro dele, ou seja, a distância dele até o eixo de rotação, multiplicada pela aceleração angular do corpo como um todo. Entendendo bem, então, o que acontece com cada ponto do corpo, a gente vai, a partir do próximo vídeo, olhar para o corpo como um todo. A primeira grandeza que a gente vai analisar é a energia cinética.